Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa sexta-noite. Na aula passada, a Michelle já fez uma apresentação da sua biografia, rapidamente, da casa dela, mas eu vou fazer uma leitura de um pequeno texto antes da nossa aula de hoje sobre a Michelle e logo em seguida eu passo a palavra para ela. Jaqueline Michele Larry Guterres, mãe Michele de Oxum, é sacerdotisa com 29 anos de iniciação de santo no Batuque do Rio Grande do Sul. Nascida em 9 de novembro de 1978, começou muito jovem seus ensinamentos na linha de Umbanda e Quimbanda, na casa de sua avó paterna, que era cacica de terreira do Centro Espírita Reno de Canjira. Iniciou-se no Batuque aos 14 anos, aprontada por pai Sandro de Bará, filho de pai João Carlos de Oxalá. Em 1997, casou-se com o pai Mano de Oxalá, que já tinha uma casa de santo chamada Divino Espírito Santo, unindo assim as casas Divino Espírito Santo e Nossa Senhora da Conceição em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em 2018, pai Mano de Oxalá faleceu e após o luto, Michele passou a comandar os trabalhos da casa Nossa Senhora da Conceição, onde possui diversos filhos de santo. Então essa é uma pequena biografia da mãe Michele, que como eu falei na aula passada, já vem participando, já está na rede de mestres e mestras do Encontro de Saberes. Ela ofertou um curso na primeira disciplina ofertada do Encontro de Saberes na UFRR. Então, novamente, Michele, muito obrigado pela tua presença. E então te passo desde já a palavra e vamos então começar. Eu peço acho que podem desligar as câmeras, eu vou maximizar a câmera da Michele aqui e vou desligar a minha e logo depois a gente retoma para conversas e questionamentos. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, professor Pablo, professor Edgar, a todos os professores, aos alunos que estão nos assistindo. Vou dar continuidade à nossa aula hoje. Na minha cozinha, como foi falado naquele outro dia, que estava com um problema lá no salão. Então, hoje nós vamos começar com o toque do Pai Xangô, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que acontece. Assim, vou dar uma prévia. A gente vai tocar o toque do Pai Xangô da balança, tá? Que é o ponto alto do batuque. Todos esperam que quando se faz a obrigação de 4 pés, tem que haver essa balança. Pai Xangô é o dono da balança e também é o dono do tambor. Então, nós vamos cantar essa reza, por Orixá Xangô, e após essa reza vai haver um toque de Alujá, que também é o toque do Pai Xangô, que é quando a balança se desmancha, os orixás vão até a porta, voltam até a porta do quarto santo e vão até o tambor para dançar. Aquele momento é o ponto alto do batuque. Todos ficam aguardando por esse momento. E hoje quem vai tocar o tambor é o meu filho canal, Jonathan de Iemanjá. É meu afilhado de religião, porque ele nos ajuda no tambor aqui. Na casa ele trabalha em todos os aspectos. Só que hoje ele vai tocar o tambor porque o nosso tamboreiro não pode vir por causa da pandemia, né? Temos que nos cuidar, então eu, ele e a minha filha que estamos em casa e vai ser assim. Aguardem um momentinho que eu vou ver a câmera para ele.
pessoal, o Pai Xangô, ele é o rei da Cabinda, tá? Ele é o nosso rei e do Pai Valdemar, o orixá do Pai Valdemar, Xangô Camucá. É uma classificação de Xangô que depois que o Pai Valdemar faleceu, nós não tivemos mais a nação de Cabinda, porque ele passou a ser cultuado no balé, esse orixá passou a ser alimentado no balé. E eu conversei com vocês na outra aula, que nós alimentamos os orixás no balé. Então, não é o espírito do Pai Valdemar que está dentro do balé, como eu recebi as perguntas na outra aula. Tá? Então, assim, é um momento muito especial quando se canta a reza do Pai Xangô Camucá. É um momento que é respeitado dentro do salão, na hora da festa, na hora do batuque que é tocado pelos orixás. Temos que nos agachar porque é um ritual de ancestral essa reza, né? Não é essa reza que vocês ouviram agora. Essa reza é uma reza da obrigação da balança, como eu expliquei para vocês. Então, assim, todos ficam naquela função, o Camucá é um Egum, não. O Camucá não é um Egum, ele é o rei da Cabinda, que o Pai Valdemar foi o primeiro pai de santo a falecer na nação de Cabinda, e quando se fez o ritual do balé, o Xangô dele ficou como o rei da Cabinda. Tá? Eu não vou fazer mais rezas de orixá hoje, porque nós estamos em situação de quaresma. Lembra que na outra aula ficou a resposta da quaresma. Nós, na nação de Cabinda, respeitamos o sincretismo. Vocês devem ter visto o sincretismo católico, vocês devem ter visto aquele dia na outra aula que tinha as imagens dos orixás católicos na frente do quarto de santo. E atrás ficam as nossas obrigações, a parte africanista. Então, para os orixás, é considerado um momento de luto, né? Eu falei para vocês que o quarto de santo fechava no carnaval, que liberava as comidas proibidas. Isso acontece por causa da questão da quaresma. Entrou a quaresma, continuamos de luto, mas o quarto de santo se acende a vela da quarta-feira de cinzas e ficamos até a sexta-feira santa, sábado de aleluia, libera tudo e pode haver os cultos. Então, hoje o tambor foi tocado para que vocês ouvissem como é a reza do orixá e como funciona a questão do tambor. Então, dessa vez, a gente não pôde fazer um jeje, que no caso era fazer de todos os orixás para vocês ouvirem como é que é a questão das rezas. Mas não vai faltar oportunidade para a gente nessa questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão com relação a essa primeira parte da aula da Michele? Ela tem outras coisas que ela já me falou que vai abordar logo em seguida, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte da aula, pode perguntar agora. Oi, boa noite. Se eu não falar, não sou eu, né? Tudo bem? Boa noite, Deise, bem-vinda. Meu axé de licença. Só uma pergunta. Tudo bom, mãe? Tudo bem. Agô, né? Tudo bom, minha filha? Agô. Em questão tu falou desse orixá, né? Do Xangô. Mas eu queria saber a relação do toque porque sempre se toca primeiro pro Bará, né? Daí, quando tem essa relação, o Bará toca primeiro, vamos dizer, num toque que seja, por exemplo, uma festa. Aí o Xangô primeiro, esse que tu falou agora, ou vai ser o toque do... Não. Vai ser igual a escala que eu expliquei para vocês naquele dia. Bará, Ogum, Yansan e depois vem o Xangô. Só que hoje nós estamos começando falando sobre o Pai Xangô, que é o rei da nação de Cabinda. Então nós fizemos uma homenagem para ele
E essa reza que foi tocada, tá? Que é a reza da balança, é o ponto alto do batuque. Quando se tem uma obrigação do 4 pés, tem que haver essa balança, que é a confirmação da obrigação que todos os orixás chegam juntos. Então, vai todos os filhos que são prontos de cabeça, que tem 4 pés, eles vão para essa balança. Então, todos se dão as mãos assim, e fizemos uma roda, tá? E são múltiplos de 6, porque a balança é do Pai Xangô. E aí vamos dançando, suponhamos que eu estivesse de mão com as pessoas assim, com os irmãos, a gente vai até o meio do salão e volta cantando essa reza. E aí as pessoas que são cavalos de santo vão ocupar nesse momento. Entendeu? Tá. É porque eu estou falando do Pai Xangô hoje, que nós fizemos esse toque. Aí, quando todos os orixás chegam, eles soltam as mãos dos filhos, né? Todos soltam as mãos e eles vão até a porta fazendo uma dança que se chama Alujá, que é a parte que o Jonathan tocou, que foi só tocado. Então, eles vão dançando para Xangô até a porta de entrada do salão, depois eles voltam até a porta do quarto de santos, depois eles vão para frente do tambor e dançam até o tambor parar. Entendeu? Sim. E já perguntando em relação à balança, eu queria que tu explicasse que só quem pode entrar na balança são filhos prontos e por que as crianças têm que sair do salão, geralmente. Não, na minha casa as crianças não saem do salão. As crianças e as outras pessoas que não vão participar da balança ficam no canto da parede. Ficam todos escorados na parede para poder ter espaço dessa roda abrir e fechar, porque é uma roda bem grande, tá? E tem que ter obrigação de 4 pés. Quem tem 4 pés é pronto de cabeça. Não precisa ser pronto de bará ou xalá. Tá? Tem que ter 4 pés, porque essa obrigação é uma obrigação muito pesada, é uma obrigação muito séria. Então, o orixá da pessoa tem que estar completamente fortalecido para que a pessoa participe dessa balança. Só que não quer dizer que a pessoa seja cavalo santo. Entendeu? Todos os filhos que são prontos de cabeça vão para ali e quem é cavalo santo, o orixá se manifesta. E essa reza, tá? Ela tem... Eu tenho ela em português para explicar para vocês, tá? Então é assim, ó, diz assim: o espírito dorme, glorifica o corpo. Veste, ocupa Senhor. Da coroa veste a riqueza, ocupa Senhor. A gente está pedindo para os orixás fazer o espírito do filho dormir, para o Pai Xangô coroar todos os orixás e poder chegar nessa balança. Entendeu? Por isso que ele é um momento que todo mundo espera quando tem a obrigação de 4 pés, que tem a balança. Todo mundo espera porque é só naquele momento que os orixás começam a chegar. Quando é um batuque normal, né, que é uma quinzena, que a gente faz uma festa com doces e com as comidas dos orixás, que não houve uma obrigação de 4 pés, começou a tocar pro bará, o santo já chega, pode chegar uma Oxalá, pode chegar uma Oxum, pode chegar um Xangô. Geralmente eles começam a chegar na hora que cantam a Lucagema, né? Ou cantam pro bará de luz, que aí o pessoal todo já bateu cabeça aqui. Quando começa a roda do batuque, é assim, ó, eu vou pra frente do quarto de santo e começo a fazer a chamada pros orixás. E aí é cantada a reza da minha mãe Oxum. Terminei de fazer a chamada, começa a roda dos homens, que dançam pro Leba e depois pro Lodê. Terminou de tocar pro Lodê, as rezas do Lodê, se canta, já se segue tocando pro Bará Lanã, pro Bará Dag, e as mulheres já começam a entrar na roda, porque mulher não dança nem pro Leba e nem pro Bará Lodê, na nação de cabelo. Aí começa a roda a crescer, formou a roda e já começam a bater cabeça. Aí bate cabeça pro quarto de santo, bate cabeça pra mãe de santo, bate cabeça pro padrinho e se tem algum filho de obrigação também,
bate cabeça, né? E aí vai acontecendo a roda. Terminou de bater a cabeça, os orixás já começam a chegar. Quando não tem obrigação de fé, quando é só uma quinzena. Entendeu? E aí todo mundo quer ver o orixá, porque é o ponto alto do batuque quando os orixás começam a chegar. É aquela vibração, é aquela energia, e fica todo mundo feliz ali ver os orixás se manifestando. Né? O pessoal, às vezes, vem no batuque para ver os orixás. Né? Tem tanta devoção que vem para ver eles. Então, nesse dia que é o que tem a obrigação de ir com o pé, tem que esperar até chegar, tocar pro Xangô. Tem que tocar pro Bará, pro Ogum, pra Yansan, e depois pro Xangô, para no meio do toque de Xangô ter a balança. Entendeu? Entendi, gratidão. Ah, merece. Todo mundo entendeu? Entenderam o que é a balança? Tu quer falar o que é a balança para eles? Não sei se todo mundo entendeu o que seria a balança. Michele. Acho que todo mundo entendeu. Acho que todo mundo entendeu. Tá bom, perfeito. Bom, na outra aula, tá, eu disse para vocês que os orixás eram forças da natureza. Então, hoje eu trouxe os octavos de orixás para vocês verem o que a gente conhece como pedra seixo, seixo rolado, né? Então, cada orixá tem uma forma dessa pedra. Existe o Pai Ogum, que ele é assentado em aço. O Deiotim, que é assentado em vultos, não é em pedra, tá? São as diferenças. Os restos são... O resto são todas para fazer um assentamento de orixá. Então, eu vou começar a minha câmera aqui para poder ver se vocês estão enxergando bem. É um seixo rolado, tá? Em forma triangular. Tá? Tá dando para ver bem? Esse é um Baralanã. Tá? Baragelu é uma pedra também triangular, mas ela tem formato esse é o Baragelu. Vou mostrar a parte de baixo para vocês verem que ele fica bem, ele fica assim numa vasilha. O Pai Ogum, eu trouxe só o aspiral, que é uma cobra, tá? É em aço, tá? Ó, ele é todo um aspiral e aqui tem a cabeça de cobra, tá? Só que ele tem mais ferramentas que com essa função que aqui em Pelotas o comércio está todo fechado, eu não pude comprar o resto das ferramentas para vocês verem. O que eu estou mostrando para vocês é o que eu já tenho em casa. Não tem assentamento, é só pedra mesmo, por enquanto não nasceu orixá nenhum, tá? Nesses octavos. Tá? Aí tem as ferramentas, fudeu? Estão me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Não sei se para vocês também ou se é só para mim. Deixa aberto. Agora estão me ouvindo? Agora melhorou. Estão me ouvindo? Melhorou. Tá. Tá. Eu vou repetir de novo, tá? Essa forma de aspiral de cobra vai 7 lanças aqui dentro, vai espada,
se coloca escudo, se coloca tenaça, várias ferramentas, porque o Baiolum ele é ferreiro e ele é guerreiro. Só que no momento eu só tenho esse para mostrar para vocês, porque como as lojas em Pelotas estão tudo fechado, o comércio está fechado, por causa da pandemia, eu não tinha mais ferramentas para mostrar para vocês, eu não tinha onde comprar, tá? Então esse é o Ogum. Manhãçã, formato de um acarajé, uma pedra um pouco porosa, às vezes umas são mais porosas que as outras, mas é um formato de acarajé. Eu trouxe Tá dois travando um lugares pouco, diferentes. Michele. Tá travando um pouco. Eu não sei se tu tem outras coisas abertas no computador. Dá uma olhadinha que eu Não acho. tenho- Eu vou desligar a internet do meu celular, pode ser também que... É que aqui em Pelotas está muito ruim a internet, desculpa. Não, sem problema. Só pra. Pode ir falando com calma, tá? A Aquela gente tem outra tempo. localização que eu queria botar, né, Pablo? Tu não deixou, né? Eu ia colocar mais pra lá. Vai pra lá. Se porque quiseres tu tentar ir pra lá, botando tentares ir pra. Quiser fazer a volta, eu imaginei que não fosse fazer diferença. Tá, não, mas vamos se travar, avisa, tá? Tá bom. O Pai Xangô, eu trouxe dois octaves, tá? Um em formato de machadinha, tá? Ó. Tá dando pra ver bem? Sim. Aí, se colocar uma madeira aqui, vai ser um machado de pré-história, da pré-história, mas é um machado. Viu? Também temos outro octave de Xangô, que é em formato de língua. Ó. Sempre a frente do orixá é a parte mais baixa da pedra. Ó. Ela é o formato de uma língua. O manhobá é uma orelha. Ó, formato de uma orelha. Dá pra ver, eu vou mostrar pra vocês, ó. É formato de orelha. Pai Ossanha é um pé. Outro dia eu falei pra vocês que o Pai Ossanha nas folhas e o Pai Ossanha, ele não tem uma perna. Quando ele nasceu com uma deficiência, quando ele nasceu no plano espiritual. Então, é um pé, o assentamento do Pai Ossanha. Dá pra ver certa sola de pé aqui, ó. Pai Chapanã é o pai de Chagas e também o octá dele também é cheio de chagas. É uma pedra toda porosa, cheia de poros. Chamamos de boa do orixá. Chama como, Michele? Deu uma travadinha. Pode repetir? Chamamos de que ele tem as bolhas, que são as chagas das feridas, ó. Ah, sim, entendi. As cicatrizes. A mãe Oxum, que é em formato de mama. O pai Oxalá, que é em formato de coração, é uma pedra branca, mas dá pra ver os veios da pedra, aqui dá pra ver, ó. É assim. Dá pra ver bem? Tá um pouquinho fora de foco, mas acho que dá pra entender mais ou menos. Assim ficou melhor? Ficou. Tá. Agora, eu vou colocar para vocês a foto Odé e Otim, que são centros invultos, porque eu não pude comprar esses
como eu disse a você, que a casa de Umbanda está fechada. E a mãe Iemanjá, que também é uma ametista, e eu não tive como comprar. Então, eu tenho a foto, eu vou mostrar para você, ok? Ok, Michele. Deu uma travadinha. Vou mostrar. Estão me ouvindo? Deu uma travada, Michele, quando tu falou agora um minuto atrás. Tá. Tem algum problema se eu for lá para minha sala? Não, de Ficar modo perto do algum. modem? Pode ir. Vamos ver se fica um pouquinho mais É rápido. que a internet aqui tá muito ruim mesmo. Vamos ver se assim a gente consegue, se fica melhor. Bom, eu tô na frente do modem. Espero que dê. Agora Bom, aí é vai. o seguinte, assim, ó. Hã? Agora vai. Tá, assim, ó, junto com essas fotos da mãe Iemanjá e do pai Odé e da mãe Otim, tem a foto das comidas dos orixás, tá? Então, eu vou passar rapidinho pelas comidas e vou mostrar direto ali os dois que faltam e depois eu mostro para vocês as comidas, ok? Ok, tu vai mostrar mais uns octás que falta, é isso? Falta o Tá. octá da mãe Iemanjá, que é uma ametista, e os bultos de Odé e Otim. Os bultos são bonequinhos de madeira, que essas fotos que eu consegui são dos mais antigos que tem. Eles são bem pretos, assim, parece um carvão, mas é uma madeira, tá? Agora, com a modernidade, existem eles esculpidos, mas eu vou mostrar para vocês o da antiguidade, tá bom? Tá bom. Só explica um pouquinho antes, então, o que são os octás novamente, de uma maneira mais simples. Por que eles têm diferença nas pedras, algumas partes do corpo, como tu falaste. Só para quem não conhece nada, poder ficar um pouquinho mais por dentro do conceito do octá. O que é o octá? O octá faz parte da natureza, assim como o orixá é uma força da natureza. Então, para ver essa ligação dessa força conosco, não é só no nosso corpo que o orixá responde. Ele responde nessas pedras, que se chama seixo rolado. Algumas pessoas chamam de pedra seixo. Tá? Então, é escolhido as pedras, cada formato significa um orixá. Se eu for pegar o ocutá do Bará, que é o triangular, o primeiro que eu mostrei para vocês, e querer fazer um assentamento de Oxum, ele não vai responder, a Oxum não vai responder. Aqueles ocutás são cada um de cada forma, porque cada orixá responde num ocutá diferente. Tanto é que é assim, ó, quando eu fui me aprontar, tá, filha de Oxum, fazem 12 anos que eu sou pronta de Bará Oxalá. Eu me iniciei com 14 anos, mas eu me aprontei há 12 anos, tá? Então, assim, quando eu fui me aprontar, quando foi fazer, eu vou dar o exemplo da mãe Oxum, tá? Não vou dar um exemplo de todos os outros, senão pode confundir. Foi escolhido 4 ocutás de Oxum, tá? A gente escolhe os ocutás que são de Oxum e leva para a mesa de búzio. Aí o meu pai santo faz um jogo de búzio e pergunta para mim Oxum qual ocutá que ela vai responder para mim. E o búzio responde qual é o ocutá que a minha Oxum vai querer. Não é simplesmente pegar um ocutá de Oxum e botar na obrigação da Oxum. A Oxum tem que aceitar esse ocutá. Ela tem que responder nesse ocutá. Naquele formato. Se pegar qualquer, por exemplo, te confundir, eu acho
é Oxum e é o Ocutá de Oxalá, e for jogar para mim, que sou de Oxum, no meu apronte, fosse jogar, a Oxum não ia responder. E quem ia responder por aquele Ocutá era o Pai Oxalá. Então, para isso tem que ter a ligação do Ocutá, que é da natureza, e que o orixá vai responder naquele Ocutá com o filho. Então, é uma força da natureza criando vida naquela pedra, que também é uma força da natureza. Essa pedra chamamos de Ocutá. Deu para entender? Deu sim, Michele, muito obrigado. Aí eu que agradeço. Alguma pergunta? Tinha uma pergunta do Antenor, eu acho que era até anterior àquela primeira parte da aula. Não sei se queres fazer agora a pergunta, Antenor. Fica à vontade. Por mim não tem problema, pode fazer a pergunta. Sim, em algum momento você mencionou uma relação sobre a liturgia católica. Qual é essa relação que existe com a liturgia católica? A relação é a seguinte: quando o príncipe Custódio veio para o Brasil, tá, ainda existia escravidão. Né? Os escravos da cortina. Seguir o sincretismo, porque se o escravo Travou um pouquinho, Michele. dele, com as pedras dele. Hã? Travou um pouquinho, só repete. Desculpa, travou um pouquinho o que tu falou. Pode repetir. Tá, assim, ó. Seguimos o sincretismo igual os escravos cultuavam a nossa religião africana, tá? O escravo não podia ter um altar cheio de ocutás, cheio de quartinhas. Lembram que foi falado na outra aula sobre a quartinha? E que essa quartinha tem que estar cheia de água, que é para botar água para o orixá, que representa o nosso corpo. O orixá bebe aquela água, tá? Então, se o senhor dos escravos visse aquilo, eles faziam um altar com as imagens católicas para ter o sincretismo, tá? E colocavam atrás os orixás. E o que eles faziam? Eles faziam as obrigações, faziam o batuque deles ali na senzala ali e pedia para o Senhor levá-los até a igreja. Ali na igreja, eles faziam a oração para Deus, para o Lorum, que também o Pai Oxalá responde dentro da igreja, tá? Então, até hoje, o respeito do sincretismo começa no quarto de santo, com as imagens católicas, os orixás atrás da cortina, que nem na aula passada eu mostrei para vocês, tá? Aí, respeitamos a quaresma. Quando nós fizemos as nossas obrigações, nós terminamos a obrigação no 8º dia para encerrar a obrigação. Nós vamos no mercado público para oferendar o Pai Bará com as moedas que são colocadas nos pés da nossa cama, quando a gente está deitado lá no salão que a gente está de obrigação, são colocadas moedas ali. Então, daquelas moedas, nós usamos 23 moedas. Tá? Aí nós colocamos 7 moedas no mercado para o Pai Bará, tá? Entramos no mercado e colocamos para oferendá-lo. Depois nós largamos 8 moedas na igreja, tá? Pedindo para o Pai Oxalá nos dar clareza e mais e tudo de bom, que a nossa obrigação seja boa. E depois a gente larga 8 moedas na praia, ou aonde tem água corrente. Então, essa questão da igreja veio dos escravos. Então, nós seguimos as nossas raízes. Por isso que tem essa função, entendeu? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Agora não está travando. Não está travando? Não. A Carolina Viana Albuquerque perguntou como é o nome da madeira que parece um carvão. Ela é uma madeira normal,
alpinos, pode ser. Só que ela parece um carvão porque ela é pintada de preto. Porque ela não fica preta. Quando ela é feita, ela não fica preta. Então, eles pintam. Parece um carvão. Por isso aí se chama vulto. Agora, os de hoje, é muito difícil a gente achar esse vulto de Odé e Otim assim, com essa madeira pintada de preto. Ela é pintada. Geralmente, ela já é esculpida. Aí tu escolhe se tu quer um verniz mais claro, um verniz mais escuro. Aí já está entrando a modernidade, né? Assim como a função das quartinhas. Antes, todas as quartinhas eram de barro. Daí, pararam de fabricar, não é uma coisa comum tu achar uma quartinha de barro, e aí passou-se a usar as quartinhas de louça, igual aquela que eu mostrei do Pai Oxalá, que era transparente, aí elas passam a ser coloridas. Aí se é da Oxum tem a quartinha da Oxum, se é do Oxalá ela é branca ou transparente, se é da Mãe Iemanjá, então respectivas cores dos orixás, cada orixá tem uma cor, e aí cada quartinha tem a cor do seu orixá, e eram todas de barro, agora são todas de louça. O Edgar cita aqui uma frase tua, uma força da natureza criando vida naquela pedra. Muito lindo, forte e importante. Então, se tu quiser falar alguma coisa a mais sobre a questão dos ocultás, sobre a vida que se cria naquela pedra. Bom, quando vamos fazer a obrigação do assentamento de orixá, que é nos ocultás, né? É preparado toda uma obrigação, com todas as comidas de orixá, com as flores, com os temperos dos orixás, igual eu expliquei para vocês na outra aula. Existe uma chamada que se faz para esse orixá vir, esse orixá responder. E já está, esse ocultá já está preparado com o mieró. Lembra que eu falei na outra aula do mieró, que as obrigações são lavadas e preparadas? Então, aquele ocultá já está jogado, já está preparado, já está na comida dele, já está temperado com o mel ou com o dendê, e se faz a chamada e vem essa força da natureza para receber aquela oferenda. Esse ocultá fixa o orixá nele. Existe a fusão da força da natureza com uma matéria da natureza também. Ali ele cria vida, ali ele vai responder sempre para a gente. Quando tu fizer uma obrigação, quando tu precisar desse orixá, porque aí o que acontece? Dá seu orixá ali naquela obrigação. Depois se joga o sobrenome desse orixá. Porque existem vários barás, vários oguns, várias iansãs, várias. Só que cada um tem um sobrenome. E aí se joga o sobrenome desse orixá. E aí quando tu chamar, for fazer algum serviço, quando for bater cabeça, quando tu precisar do orixá, tu vai chamar o sobrenome dele e ele vai responder por ti. Esse sobrenome é um sobrenome em Urubá, não é um sobrenome brasileiro, tá? Eu vou dar um exemplo de sobrenome de Bará, tá? Existe o Baralanã, um exemplo. Eu vou dizer para vocês alguns sobrenomes de Baralanã, tá? Tem o Baralanã Guidê, o Baralanã Guideumpi, Baralanã Ajanadá, Baralanã Dei, Baralanã Deli, e assim muitos outros sobrenomes. Só vai existir um Bará Ajanadá. E os próximos barás terão outros sobrenomes. Então, cada orixá que está ali no Quarto Santo, cada um tem um sobrenome diferente. Pode ter 20 Lanã. Lanã é o primeiro nome. O sobrenome é o que define ele. Então, quando tu fizer algum trabalho e chamar aquele orixá, e tiver o resultado que tu sabe que vai ter, porque quando a gente joga o búzio para fazer um serviço, o orixá responde, o orixá se responsabiliza,
Aí a gente chama esse orixá que se responsabilizou e ele vai trazer o resultado. Então ele não está solto na natureza, porque ele está ali, ele se alimenta todos os anos, ou de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, porque o prazo máximo para uma obrigação durar de quarto pé, para a validade dela, é no máximo de 4 anos. Então a gente vai alimentando esse orixá, há tanto esses anos que eu falei para vocês, e ele vai sempre respondendo para a gente. Então cada jogo de búzio, cada problema que vem é um orixá diferente que vai responder. E é um orixá diferente que tu vai fazer um serviço e tu sabe que está dando resultado porque tu fez para aquele orixá. É por isso que a gente sabe que ele tem vida. Porque é muito fácil para mim, mãe de santo, ou para os meus filhos de santo, com a devoção que a gente tem quando vai fazer uma obrigação, dizer, não, responde. Tenho certeza que responde. A certeza tem a pessoa que vem e que eu faço o serviço, que eu passo os trabalhos, e a pessoa tem o resultado. Isso é a certeza. É a resposta e o resultado que se tem. E toda vez que se chama por eles, eles respondem pra gente. E é uma força da natureza, que está ali naquela pedra, e naquele momento eu estou invocando ela. É assim. Boa pergunta? Deu para Muito entender? obrigado, Michele. Deu sim. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso fazer uma, Paulo? Claro, pode fazer, Paulo. Posso falar? Oi, Edgar, desculpa, pode sim. Obrigado. Eu achei que era o Paulo, não sei quem é. Pode perguntar aí. Não, primeiro eu queria dizer da minha dízima, digo novamente, da minha felicidade de estar aqui. É muito bom, né, ver tanta gente amiga, em especial a Michele, que faz tanto tempo que eu não vejo. Né? Obrigado. Então, eu estou muito feliz, muito emocionado. Né? E te ouvindo falar, te ouvindo contar essa parte, digamos, uma pequena parte, né, desse fundamento tão bonito, né, da Cabinda, eu fui transposto para a nossa história ali e lembrei da gente indo a Cristal para colher, digamos, alguns ocultados, algumas pedras. E eu lembro que quando a gente chegou lá, tinha uma pedra, enfim, me chamou muito a atenção. Eu fiquei olhando para ela e aí eu lembro que tu disseste, essa pedra tem que ir contigo, né? Tem que levar essa pedra. E aí eu queria te perguntar um pouco isso, assim, porque na verdade, assim, eu acho que, se eu entendo bem, a gente escolhe as pedras, mas eu tenho a impressão de que as pedras também escolhem a gente, né? Ou seja, elas nos chamam, né? Eu não sei se é isso, mas um pouco que eu aprendi ali, a tua frase daquela vez, foi isso, assim, que a pedra também chama a gente. Sim. Eu lembrei hoje também, quando eu estava separando do CAS, e tu sabe, né, quando a gente busca, a gente traz 4, 5 sacos, né, de 25 quilos de pedra, né, quando nós vamos buscar. E aí eu estava lembrando, porque eu tinha falado contigo mais cedo, e eu estava lembrando da nossa ida lá, só não lembrava dessa parte da pedra. Só que assim, a gente escolhe as pedras, a gente olha as mais bonitas, e sempre tem uma que a gente gosta mais, né? Sempre tem. Então, a gente escolhe aquelas, mas é a pedra que escolhe a gente, com certeza. Às vezes, tu olha e diz assim, me aceitou a pedra que eu queria. E às vezes, tu escolheu 4, só que tem uma que tu adorou e não é aquela que tu quer. Uhum. A gente escolhe e elas escolhem a gente. Mas a nossa história foi muito bonita, né? Agora eu estava falando da função do meu approach, quando o Pai Santo jogou meus ocultados, lembrei que tu estava direto lá com a gente. Participou de todo o meu approach, de toda a emoção, porque tu sabe, me conhece, né, que eu sou muito emoção, mas aquela vez para mim era assim, eu não estava em mim, era felicidade demais. Era um sonho realizado, foi maravilhoso. Muitas recordações nós temos juntos, né? Muitas, muito bom.
Qual é o outro rapaz que ia perguntar? Perguntou já, Ed? Sim, era só... Desculpa, eu passei na frente dele, não vi aqui o Paulo. Não, tranquilo. Vai lá, Paulo. Boa noite a todos aí. A Michelle a gente se conheceu no ano passado, né? No outro ano, né? Que a gente Sim, boa noite, meu querido. Tudo bem? passou tão rápido. Tu não conheceu o Edgar também, Paulo, lá na casa da Yatiri-san? Tu conheceu o Edgar, eu Eu acho. acho que ele foi contigo uma vez Foi, lá, né? com o Nego Bispo. Naquela vez que o Nego Bispo foi também. Bacana. Tudo bem? A Michelle falou dos processos, né? Por exemplo, falou das moedas no espaço público. Eu lembro que em 10 anos acompanhando o trabalho aqui em Boa Vista, em Roraima, a gente sempre tinha alguns problemas, somente de dia, noite ou madrugada, enfim, sempre tinha alguém que estava insone e via a gente fazer alguns trabalhos públicos, né? De oferenda e tal. E sempre virava, além dos cachorros latir, que é um processo quase que natural, né? E às vezes, se as oferendas fossem para Bará, né? Para Exu, os cachorros se calavam com mais tranquilidade, né? Mas os outros cachorros se agitavam mais. Aí sempre tinha alguém insone que começava a gritar, ameaçar, chamar a polícia e tal. E abriam grandes xingamentos, né? Porque nós estávamos fazendo alguma atividade em espaço público, né? Aí ele falou que vai na igreja e põe a moeda, vai no mercado e põe a moeda. Vocês enfrentam alguma dificuldade, o Batuque no Rio Grande do Sul, para essas relações públicas, né? De oferenda, de banho de filho em cachoeira e tal? Porque algumas cachoeiras a gente foi assim em Boa Vista, tendo outras populações que ocupam, a gente tem problemas também. Se a gente faz uma oferenda em riacho ou cachoeira ou rio, alguém vê também, fica aquele negócio sempre incômodo, né? Parece, a gente acaba se incomodando pelo incômodo das pessoas por não entender o processo ou de pesquisa, de acompanhamento ou mesmo da gente fazendo algum trabalho de limpeza, pessoal, enfim. Eu queria ver, nós falou que em Pelotas tem milhares de casos, talvez 70 mil casos, não sei se todas cadastradas, né? O que é uma infinidade, né? É enorme, talvez o maior índice per capita do Brasil, talvez até mais que Salvador. Às vezes, meia dúzia de vezes para Salvador, não encontrei, de tal forma, em Salvador, com 2,5 milhões de habitantes, talvez 70 mil casos, e participei de conferência no Museu do Negro e tal, e ali indo dialogando com pessoas, as pessoas não aventaram 70 mil casos em Salvador, né? Então ele falou que Pelotas tem 70 mil casos, ou eu entendi mal, é no Rio Grande do Sul, né? Não, era em Porto Alegre, 70 mil casos. Em Pelotas, em 2018, eram 10 mil casos. 10 mil casos em Pelotas e em Porto Alegre. Em Pelotas. 70 mil em Porto Alegre. Bom, assim, ó, já falou, posso falar? Tranquilo. Bom, eu costumo dizer, até é meio estranho, mas aqui no Sul é o paraíso da macumba. Porque nós fizemos macumba em qualquer parte da cidade, os carros desviam do serviço, se tu tá fazendo um serviço na praia, as pessoas arredam, ninguém te xinga, todo mundo te respeita, tá? Eu vou ao supermercado assim como eu tô hoje, de guia no pescoço, pano de cabeça, eu vou no supermercado, eu vou na padaria, eu vou comprar flores da floricultura. Os passeios de religião que eu faço geralmente é pelo horário do meio-dia, 10 da manhã. Entro no mercado público tranquilamente, às vezes me pego com várias mães de santo fazendo passeio de outros filhos de santo. Então, tem um local aqui na praia do Laranjal mesmo, em um local que tem um mato, às vezes, eu te juro, não é mentira, juro pela minha mãe, às vezes a gente tem que esperar com o carro para sair 5, 6 pessoas de religião que estão fazendo serviço ali e achar um cantinho para fazer o da gente. Então aqui é muito tranquilo, muito tranquilo. Claro que a gente tem todo um respeito. Não é em qualquer rua que tu vai estar fazendo serviço. Tem alguns lugares que a gente estuda para fazer. Tipo um trevo. Pode ir no trevo, não tem perigo. Tu vai atravessar a rua para largar uma limpeza, as pessoas arredam. Então, tem um senso também. Tem muitas coisas que a gente despacha em mato e praia. Não é muito em cruzeiro. Cruzeiro mais é quando é em alguma rota, uma rotatória,
que aí a gente faz no meio da rotatória e os carros estão passando e ninguém fala nada, né? O que existe de preconceito das incomodações das casas de religião também é culpa do religioso. Por quê? As pessoas tocam terreiro e tocam batuque dia de semana, tá? E existe uma regra da sociedade. A tua liberdade acaba quando começa a do vizinho. E tem casas de religião que começam a tocar meia-noite e vão até as 8 da manhã. E as pessoas têm que trabalhar no outro dia. Então, falta um pouco de consciência do religioso. Porque aí acontece o quê? Ficam de mal com os vizinhos xingam, apedrejam a casa, mas não é preconceito com a religião. É preconceito com o dono da casa que não respeita os vizinhos que têm que trabalhar. E tambor faz barulho. Quando se toca uma umbanda, uma quimbanda mesmo, as pombagiras dão gargalhadas, os exus dão risada, dão berros, e isso incomoda quem está tentando dormir. Sem contar o barulho do tambor. Porque aqui em Pelotas, todas as casas, quando tem tanto batuque quanto terreira, que é umbanda e quimbanda, é de porta aberta e janela aberta. Então, o barulho do tambor se estende na casa dos vizinhos. Eu aqui na minha casa, já faz 21 anos que a gente mora aqui, eu nunca me incomodei com o vizinho. Mas a terreira, quando eu toco banda e quimbanda, fora da pandemia, começa às 9 horas. 10 para meia-noite está terminando a terreira. Todos os trabalhos que teriam que ser feitos foram feitos em 3 horas. E é o suficiente porque no outro dia as pessoas têm que trabalhar. Eu também trabalho pela religião. Eu não tenho horário para dormir. Eu tenho horário para trabalhar. Eu posso dormir às 2, mas às vezes eu tenho que me levantar às 7. E os meus filhos da casa, todos trabalham no outro dia, eles têm que trabalhar. Quando se tem um batuque, começa 10h30 por aí, tá? No verão. No inverno começa às 9 porque é muito frio. O batuque começa às 10h30, 13h30 já está tudo terminado. As pessoas estão aqui no pátio comendo e bebendo tranquilo, tá? E se é inverno, 1 da manhã já terminou o batuque também. Então, o preconceito no sul é a falta de respeito do religioso com os vizinhos. Porque o restante entra de branco, sai de branco, qualquer casa, a gente anda de carro pela cidade de branco, a gente vai em floricultura, como eu falei, supermercado, não é só eu. Todos os batuqueiros da cidade vão e ninguém fala nada. Então, é super tranquilo aqui. É bom, e é tranquilo e o pessoal respeita bastante. O Edgar colocou aqui no chat que no último censo de 2010, o número de pessoas no Rio Grande do Sul que se declararam praticantes de religiões afro-brasileiras ou de matriz africana foi o dobro, por exemplo, da Bahia. Aí eu fiquei lembrando, Edgar, que eu acompanhei desde o começo a pesquisa do Edgar, quando ele começou a estudar religiões de matriz afro, e um dos nossos passatempos, às vezes nas noites de Pelotas, que não tem muito o que fazer, era a gente passear de carro e dizer, aqui tem uma casa, aqui tem uma casa. Aí quando a gente menos esperava passar um lugar, aqui tem uma casa, olha, aqui tem outra. E de meio, cara, tem casa em toda parte, assim, então... Né? E naquela época eu acho que era umas 3.000, né, Edgar, que era mais ou menos 2.000. Eu lembro que era algo assim, que era o número de casas, ou enfim, que eu me recordo. Mas realmente a gente nota isso, Paulo, a diferença que é muito mais natural, digamos, para as pessoas em Pelotas, em Rio Grande, verem, né, pessoas de branco chegarem numa rotatória, como a Michelle falou, e fazerem um trabalho do que em Roraima. Então eu acho que há um preconceito maior em Roraima do que no Rio Grande do Sul, mas acredito que no Rio Grande do Sul também, em algumas cidades, em algumas regiões, a gente vai pensar, por exemplo, na Serra Gaúcha, onde eu também morei, em Caxias, onde há um preconceito maior. Eu acho que não é todas, talvez não sejam todas as cidades, se a mãe Michelle me permite complementar a fala dela, que tem essa aceitação tão grande como Pelotas, que há algum tempo, até eu não lembro, uma vez eu vi um ex-prefeito falar que também pelo IBGE, mais da metade, ou cerca de metade da população se auto-reconhecia como parda ou negra. Então Pelotas é uma cidade muito negra também. Então acho que tem essa questão que torna, digamos, o trabalho religioso e o culto religioso um pouco menos, digamos, alvo de preconceitos, mas enfim. Eu não sei se a Michelle quer falar mais alguma coisa, o Edgar, sobre isso. Só que na Serra, Pablo, na Serra não tem quase casa de religião. Não tem. É muito raro uma casa de religião na Serra. E geralmente, quando tem casa de religião na Serra, é dentro dos sítios.
não é na rua. E dentro dos sítios tu tem espaço para fazer todos os teus trabalhos. Porque tanto o orixá quanto as entidades de Umbanda e Quimbanda, elas respondem no mato também, na natureza. Tem muito trabalho que eu faço no mato e tenho as mesmas respostas. E voltando à questão das casas, esse que eu falei para vocês, mais de 10 mil casas eram, contando com as casas que não eram registradas. Foi um manifesto que teve aqui em Pelotas e aí começaram as pessoas, os pais de santo, donos de casa, de terreira, de Umbanda, de Quimbanda, se inscrevendo. Foi aí que se descobriu que tinha mais de 10 mil casas. Aqui na minha rua, tá? Só na minha quadra, tem 4 casas. 2 de santo e 2 de Umbanda e Quimbanda. Tem mais? A minha casa é santo, Umbanda e Quimbanda. Tem 4 casas, a minha e mais 3 na minha quadra. Então tem mais casas de batuque que Igreja Universal em Pelotas. Ah, com certeza. Olha, eu acho que aqui no Dunas, onde eu moro, deve ter umas 2 Universal. E muito mais que 100 casas de religião. Às vezes chega a ter disputa de tambor tocando. A gente ouve os tambores de todos os lados. Sexta-feira, então, é um dia... Sexta e segunda, tu ouve só o barulho do tambor na rua. É muita coisa, é muita loucura. O Rafael Muniz está falando aqui também. Verdade, Michele. Sou de Porto Alegre e acontece com frequência de esperarmos para arriarmos as oferendas de determinados espaços, tamanha quantidade de adeptos médiums de Umbanda. É verdade, não é mentira, é muito. E ainda tem, em Porto Alegre, ainda eles fazem as quimbandas nos cruzeiros, né? Eles fecham as ruas e, em vez de tocar a quimbanda dentro do salão, eles fazem nos cruzeiros. Assim, tem muitas casas que fazem isso. E o pessoal respeita. Às vezes até a polícia faz guarnição e tudo para não ter assalto, nada dessas coisas. É assim que funciona. Aqui é bem mais fácil. Eu acho que em Roraima o pessoal faz mais nos matos mesmo, nos sítios, né, Paulo? Eu lembro da mãe Atiliçá comentar e o pessoal de Roraima. Eu conheci os outros Terecô, Tambor de Crioula e outros, o Xangô, Xangá, né? Então, não só Jeje, Umbanda virada para caboclo, né? Muita gente tem sítios mesmo, né? Eu não sei por que criou essas antipatias, né? Eu não tenho muito artigo, mas eu creio por ler um artigo sobre o preconceito sobre o fluxo migratório dos negros para Roraima e dos maranhenses. Isso foi uma decorrência da geração do preconceito. E aqui, o movimento pentecostal e neopentecostal ele cresceu muito. Cerca de mais de 60% da população se declara pentecostal ou neopentecostal, né? Então, isso acaba fortalecendo, por conta do púlpito que é advogado pelo um diálogo permanente de demonização das religiões de matriz africana e, de sobremaneira, acaba gerando as relações. Tanto que, minhas ações de trabalho de sala de aula como professor de antropologia, sempre dava algum conflito se tu fosse trabalhar a temática, né? Tem um tempo que comecei a me preocupar mais com a abordagem e menos com o público que estava, sabe? Se tu vai sofrer pelo público que está lá, tu não trabalha, né? Eu não sei se o Pablo tem essas dificuldades assim quanto às temáticas da abordagem na antropologia. Porque tem muita gente que tem aí 2, 3 gerações de pentecostais e neopentecostais. Então são as dificuldades. Eu observo que é por conta do fluxo migratório maranhense, que chegaram numa situação de pauperizados e muitos negros, e foram ocupar lotes sem nenhuma técnica na produção agrícola e pecuária, e virou aquele sistema curral eleitoral, patrimonialismo, patriarcalismo, todas as demandas políticas, e acabaram tornando eles inimigos do desenvolvimento, né? Entre aspas. Assim como já foram os indígenas, já foram os guianenses e agora são os venezuelanos. Né? Então, eu vejo que é por conta disso. A gente tem dificuldade, né? Trabalhar em sala de aula a gente tem dificuldade, fazer a semana da consciência negra a gente tem dificuldade, não é algo tão simples, né? Envolver pessoas não é fácil também. E a demanda orçamentária, muitas vezes, tem que, nesses 14 anos aí, tem que tirar do próprio bolso, né?
Eu tenho a impressão em Roraima, desculpa, Heloísa, eu já te passo a palavra, que Heloísa é roraimense, também deve ter muito a falar sobre isso. Mas eu tenho a impressão, Paulo, que em Roraima é mais ou menos a elite política, enfim, as pessoas mais tradicionais de Roraima, parece que já com muito esforço aceitaram a diversidade indígena. De algum modo é algo necessário, por mais que as pessoas não gostem, né, tem o Instituto Indígena em Siquirã, existem alunos na universidade, existem casos de preconceito, etc. Mas me parece que no nível de tolerância dessas pessoas, ter que aceitar as religiões de matriz afro parece que já é demais para elas. Então, há um preconceito muito grande. Isso me fez lembrar um momento muito bonito da nossa primeiro curso do Encontro de Saberes, que foi o momento que a mãe Michele jogou búzios durante a aula para os alunos verem como funcionava o Wi-Fi, e ela jogou perguntando no Encontro de Saberes. E aí os orixás diziam que ainda ocorreriam muitas guerras religiosas em Roraima, né? Que há um conflito muito, digamos, já histórico e ao mesmo tempo latente ainda. Então eu acho que esse preconceito ele está o tempo todo, e quando tu colocaste a porcentagem, né, de evangélicos autodeclarados, a gente também não há como deixar de notar que há uma semelhança também do ponto de vista político, né, das pessoas que aderiram ao atual projeto político, é 60 a 70% da população de Roraima também. Então eu acho que isso reflete muito esse nível de intolerância que a gente enfrenta quando trabalha com essas questões, até mesmo dentro da universidade, que é bem diferente do caso que ocorre em Pelotas, que eu acho que há um nível de aceitação um pouco maior. E aí em Pelotas tem já a questão indígena já é uma questão tão presente, embora existam, né, comunidades guaranis, caingangues perto da cidade, no Rio Grande do Sul existe uma presença indígena muito grande, mas eu acho que a gente enfrenta esse problema em Roraima, me parece que a capacidade de tolerância das pessoas chega assim, o máximo a aceitar a questão indígena, que é um pouco também uma identidade de Roraima. A gente tem a questão do Macunaíma, enfim, dos povos Macuxi, se chamam, as pessoas se autodeclaram Macuxi, mas a questão afro ainda sofre uma resistência realmente até violenta muitas vezes. É que Pelotas também tem aquela parte dos escravos da charqueada, né? Tinha um povo negro bem expressivo aqui, né? Tinha muito escravo. Então tem muito descendente de escravo. A minha bisavó foi escrava. A minha família, assim, ó, a família do meu pai é negro e a família da minha mãe é alemã com italiano, são famílias de imigrantes, né? Então, foi havendo uma mistura de raça e foi tendo essa função religiosa, né? Então, aí, aqui em Pelotas, branco é raro, porque todo mundo é mestiço. Na verdade, o Brasil é negro, a gente sabe disso. Mas aqui em Pelotas, não tem muito, assim, tem só branco. Não, tu vê todas as cores. Tu vai passear no centro, tem pessoas de todas as cores. Então, eu acho que essa questão do escravo ficou essa cultura, sabe, africanista, e Umbanda e Quimbanda, tudo isso aí, ficou mais fácil para as pessoas conseguirem manter a religiosidade. Acho que por isso que o preconceito também não é tão grande. Eu acho isso. Desculpa, Heloísa, eu acho que eu falei em cima de ti. Pode falar agora, desculpa. Professor Paulo, eu sou de Roraima, estou muitos anos fora, mas eu, quando tinha 14, 15 anos, ali na Jaime Brasil, existia uma casa, todas as terças e sextas-feiras, que era de uma família bem conhecida em Roraima, família, vamos dizer, tradicional da cidade, que era o Jabes Caldi. Ele tinha um programa na rádio e era, assim, frequentado pela alta sociedade, pelas pessoas da cidade. E era na Jaime Brasil, ali, bem no centro. Quer dizer, eu acredito mais, como o professor Pablo falou, a imigração e a questão política em Roraima trouxe diversos povos de diferentes estados, e ali criou esse curral eleitoral e tal. E é uma questão política e hoje religiosa, porque tem preconceito em Roraima com católico, tem preconceito com tudo, e eu acho assim um horror. Embora eu seja de Roraima, eu enfrento problemas lá quando eu estou lá. Até pela questão indígena, por eu ter morado ali, é um problema, sei lá, eu não sei se são várias
Porque hoje em dia, quando eu chego em Roraima, eu já não conheço tantas pessoas, a não ser os meus amigos da época, mas assim, mudou muito a população roraimense, né, do estado do Roraima, não os roraimenses, mas a população que vive, sobretudo em Boa Vista, são realmente muito preconceituosos. Contudo, é a minha opinião como roraimense. Mas o Jabersaldi, eles tinham trabalhos de ordem religiosa ou eles tinham uso de musicalidade e tal? Não, eles tinham um programa na rádio com musicalidade, mas ele tinha na casa dele, ali na esquina da Jari Brasil, onde foi inclusive antigamente a casa do governador, que era a antiga casa do governador, que depois passou a ser Secretaria de Cultura, ali era um terreiro. Eu ia lá, eu frequentava lá. Isso que eu levo o ano mais ou menos? Sim, eu vou te dizer, entre 73, 74, 75, eu frequentava ali. Porque a gente fez um levantamento, trabalho de memorial, né, memorialismo. O primeiro terreiro oficialmente com trabalho ficava ali depois do Pau da Paciência, na direção de Manaus, que tinha um sítio, tinha um terreiro lá. Eu me lembro disso, eu nunca fui ali. Parece que ali era entre 60 isso, mãe Pia, né? 62 até o pessoal até o ex-reitor do Instituto que comentou para mim que ali por 62 até 72, mais ou menos, teve alguma movimentação religiosa de comunidades negras autodeclaradas, muito por influência de Guiana, Venezuela, que também participavam ali e tal, né? Eu me lembro desse local, mas eu tinha uns 13 anos, 14 anos, eu ia com a minha mãe. E aí, só que, como eu estou te falando, era o pessoal da aula, né? Pessoas conhecidas no meio, era ali. E era naquele lugar. Eu ia com a minha mãe sempre, terças e sextas. Porque assim, no Brasil, na década de 60 e 70 e um pouquinho de 50, né, era a High Society que ela evocava a base tradicional africana pela musicalidade, né? Fosse pelo samba, pelo choro e tal. E houve uma reafirmação identitária, principalmente, vou pegar uma figura simbólica bastante significativa, Jorge Amado e o próprio pega pessoal do Rio de Janeiro na poesia, no samba e tal. Uhum. Então, até o pessoal da Tropicália, que boa parte veio do Nordeste ou da Bahia, se fizeram muitos cantos, muitos LPs, release, material com musicalidade. Depois, a partir da década de 80, que se associou candomblé, umbanda, né, e religiões afro-brasileiras com um fenômeno de pobreza ou miséria, né, ou comunidades periféricas de baixa renda. Mas até então não era, né? É só a gente ver o trabalho do Vinícius de Moraes, do próprio Tom Jobim, né, ou a produção musical e poética nesse sentido também, né? Então a gente vê que estava presente na literatura, então era um processo de um grupo econômico que não sofreu preconceito imediato, porque tinha a ver com relação financeira, né? Aqui em Boa Vista hoje, está longe, né? No centro a única coisa que tem é uma casa religiosa, a Casa de Iemanjá, que vende artigos religiosos. Essa casa antiga, essa casa já existia, na Bento Brasil, inclusive. Isso, mas eu morava ali na Bento Brasil e nós íamos, eu acompanhava a minha mãe que frequentava esse terreiro do Jabersaldi, que era ali na Bento Brasil. Talvez, a família Chaldi ainda está, né, por aqui, o Jaber, se eu não me engano. O Jaber faleceu, mas tem um filho. Mas, por exemplo, porque agora o candomblé de Boa Vista, o candomblé, a umbanda, o terecô, né, os xambá, xangô, outras denominações, eles estão da Avenida Venezuela para, a boa parte, né, da Venezuela na direção periférica, né? E, claro, além dos que estão em sítio e tal, ou a comunidade rural no interior, nos outros 14 municípios. Mas aí eu pude visitar durante esses anos aí, a gente não vê essa elite econômica e social e política participando mais como outrora participava, como tu relatou. Né? Sim.
Era bem a família Brasil, que é uma família bem conhecida. Todas essas famílias tradicionais de Boa Vista frequentavam esse terreiro do Jader. Eu, na época, era jovem, eu via meus professores lá. Ah, bacana. Agora, assim, não atrapalhando a aula, mas agora porque eu vi que houve uma reafirmação identitária com os ritos afro-caribenhos a partir do Haiti e da Dominicana e de Cuba e da Venezuela. Eu encontrei até uma casa aqui abrida de artigos religiosos. Eu conversei um pouco com a moça, né? Então, como o fluxo migratório desses caribenhos venezuelanos acabou trazendo também já tem material de pesquisa aí nessa área bacana, depois da pandemia aí, porque eu vi o relato da mãe e sobre o Otá, né, e tal, tem muita similaridade com o candomblé no geral e outros ritos, e com os ritos caribenhos também, né? Então vai ter muito diálogo bacana aí por conta do processo migratório. Essa é a nova Boa Vista e Roraima, Heloísa. Já mudou bastante. Eu vou lá em breve, assim que passar a pandemia. Muito obrigada, desculpe. Imagina, sem problema. Desculpe. Eu vou só ler rapidinho que o Américo Passo escreveu aqui, a gente já retoma o tema com a mãe. Ele falou que acha que no caso de Roraima o problema passa pela colonização recente, né? O processo de tornar o Estado parte integrante do Brasil que se deu na década de 70. Então, de fato, eu acho que deve ter alterado um pouco essa paisagem, né, das casas. Mas, enfim, vamos parar esse tópico agora e vamos retomar o roteiro que a mãe Michele estava traçando. Que tu tinhas algumas coisas para mostrar ainda, né? A Elda tinha pedido que tu falasse um pouco a respeito das cores de cada orixá, mas aí acho que tu pode talvez falar depois, a partir do que tu já estás encaminhando aí da tua fala, que eu sei que tu tem coisa ainda para nos mostrar. Por mim não tem problema, eu estou aprendendo, eu estou adorando. Então não me atrapalhe nada, tá? Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a comida dos orixás e vou mostrar depois os vultos de Odaioti que falta e do Octá da Manhã-Manjá, tá certo? Perfeito. Esse axé, estão me ouvindo? Sim, tá Tá ótimo. vendo a tela? Estamos vendo também. Esse axé é o axé de Baralodê, tá? Eu estava explicando para vocês que cada orixá tinha um tipo de comida, tá? Essas fotos foram assim, foi um filho de santo meu, que veio ajudar a fazer uma obrigação quando ele estava aprendendo, e aí ele foi tirando as fotos conforme a gente ia preparando os axés. Eles não estão temperados, eles só estão preparados, são axés básicos para vocês entenderem, tá? Era aí que deu problema aqui na minha... Esse aqui é o Baralanã, é só para vocês terem uma ideia, tá? Esse, o opeté, que eu falei para vocês na outra aula, que é feito de batata, parece um bolo aqui no meio branco, é feito de batata inglesa, tá? Esse é o axoxó do Barajelu, são fatias de coco assado, tá? Com milho cozido. Esse aqui é um axé para Ogum, tanto vale para o Ogum Avagã ou para os Oguns de dentro de casa, tá? É uma costela assada com a farofa de farinha de mandioca, leite de dendê. Esse é o amalado Pai Xangô. Axé do Pai Xangô, esses axés são todos simples, tá? É só para vocês terem uma ideia de comida de orixá. Esse é o feijão miúdo torrado do Pai Odé. Da Mãe Otim, esse axé é a costela de porco com a farofa feita com mel. Esse axé da Mãe Obá é feijão miúdo com canjica amarela, refogado no azeite de dendê. O axé do Pai Ossanha, o peté com casca e sem casca, e a pipoca. O Pai Chapanã é o coco assado
com a pipoca, o feijão torrado, o amendoim torrado e o milho torrado é que não aparece por causa que, como a pipoca é mais leve, ela fica em cima e os outros grãos descem. Axé da Mãe Oxum, a canjica amarela com quindim. E a ouro é uma farofa que a gente faz com mel e farinha de milho e couve. Axé da Mãe Iemanjá, que eu falei para vocês que ia o tempero verde, né, que era canjica branca com tempero verde refogado. O axé do Pai Oxalá. Aqui já vem a parte dos vultos de Odé e Otim, que eu expliquei que eles eram orixás da caça, orixás da fartura. São os vultos de madeira preta, a pena para se proteger, para simbolizar a mata, e os arcos para caça. E em cima da cabeça da Mãe Otim, não dá para ver porque a pena tapa, tem um jarro de água, ela carrega esse jarro de água. Esse é o Ocutá de Iemanjá, é uma ametista lilás, é o Ocutá de Iemanjá. Isso aqui é uma vasilha azul que foi tirada uma foto, estava dentro da vasilha, tem uma outra foto que dá para ver melhor de lado. Ó, aí está o Ocutá da Mãe Iemanjá, que é a ametista, que tem que ser comprado numa casa de umbanda ou numa loja esotérica. Só que eu não tinha como fazer essa compra para trazer para vocês, porque nós estamos com o comércio fechado em Pelotas. Conseguiram visualizar bem? Sim, vimos muito bem, Michele. Muito obrigado por compartilhar essas imagens com a gente. São axés simples, mas é para vocês entenderem que o orixá também é simples. Às vezes um axé simples salva uma vida. Então, o orixá, ele é humilde. E exige a humildade da gente também. Pablo, quer falar alguma coisa, Pablo? Não, eu pudesse falar um pouco mais em quais contextos que se prepara essas comidas, como é que tu sabe o que tu precisa fazer. Como tu falou, às vezes um axé simples salva uma vida. E aí como é que tu trabalhas e descobre o que tem que fazer para quem não conhece muito do batuque? Bom, assim, a pessoa vem me procurar, é feita uma consulta de búzio, e na consulta de búzio o orixá diz o que a pessoa está passando, qual é o problema da pessoa, e também se joga, se faz a pergunta o que se faz para ajudar essa pessoa. Aí o orixá respectivo, suponhamos assim, ó, a pessoa vem e me procura estar desempregada. Aí eu jogo para ver por que ela está desempregada, se é algo espiritual ou é alguma coisa que ela fez errada no emprego, que ela perdeu, enfim. Aí o orixá responde que essa pessoa está carregada e tem que fazer uma limpeza. Tá? Quem vai me responder isso é o bará. Só que uma limpeza de bará, a gente tem um aprendizado quando a gente vira filho de santo. Eu fui 17 anos filho de santo. Depois você vai santo. Né? Então a gente tem um aprendizado, quanto mais longo, é mais tranquilo, porque quando a gente começa a fazer religião, a gente já está mais adaptado a lidar com o orixá. O orixá também não é muito fácil de lidar. Ele é simples, mas ele não é fácil. Tem muitas regras, muitas coisas que a gente tem que fazer certinha, porque senão a gente também não tem resultado e também deixa de ser religioso. Então, assim, aí o bará vai responder que tem que fazer uma limpeza. Com aprendizado, tu sabe que uma limpeza de bará, tu tens que fazer axé para bará, fazer axé para Ogum, fazer axé para Yotã, usar as varas do bará, e aí tu vai marcar e vai fazer essa limpeza, e vai fazer essa chamada, que nem eu expliquei para vocês, para cada bará, para cada Ogum, para cada Yotã, e se passa a limpeza e se aguarda o resultado. Esse resultado é no mínimo de 8 a 32 dias, tá? Que aí vai limpar e abrir os cruzeiros da pessoa e tudo. De 8 a 32 dias ela começa a ter resultado. Claro que se ela largar o currículo, se ela procurar o emprego, porque não é fazer o serviço para o santo ficar esperando em casa. Né? Temos que ir em busca, assim como eu disse aquele dia da outra aula, que tinha a parte, quando a pessoa está doente, tinha a parte científica e tinha a parte do orixá. Nesse caso também,
Tem a parte material, que a pessoa tem que procurar o emprego, e o orixá vai abrir os caminhos dela, vai tirar os obstáculos e as dificuldades, vai abrir o caminho para que ela possa conseguir esse emprego. A questão de vidas, eu falei na outra aula também. A pessoa chega, ela tem uma doença já diagnosticada. Aí vamos jogar o buzo para ver se é aquela doença, o que o orixá diz. Aí, às vezes, o orixá só diz que tem que fazer o serviço de cura para a pessoa. Às vezes, o orixá diz que ela está doente por um outro determinado problema. Aí se trabalha para esse determinado problema que vai ajudar na cura, a pessoa vai melhorar, ou se faz o serviço para a cura. Então, cada orixá é oferendado a sua comida. Essas comidas que eu mostrei para vocês são comidas simples, mas elas também servem para fazer os serviços. Essas frentes que eu mostrei, essas fotos para vocês, toda vez que tu vai fazer uma obrigação, que tu vai tocar um batuque, tu tens que frentear os orixás. É o mínimo de frente que tu tens que botar dentro do quarto de santo. Tu oferenda eles para eles virem na troca de energia com a gente. Então, tem que haver a troca de oferenda para o orixá ter comunicação com a gente. Entendeu? Entendi. É aquela máxima que o batuque começa na cozinha, né? Não souber fazer a frente, não dá para ser batuqueiro. Quem não sabe cozinhar não prospera no batuque. Não prospera. Bom, e no batuque tem muita comida. Nós fizemos o atã do Paiogum, que é uma bebida com frutas, que se faz com vários tipos de fruta aí, se pica como se fosse uma salada de fruta bem miudinha, se coloca água, se coloca suco natural e se faz uma bebida que se chama o atã do Paiogum. Só que ela é doce, não vai álcool. Na nação de Cabinda não existe, o orixá não aceita bebida alcoólica. Então, tu faz essa bebida para servir no batuque. Tem a lentilha que a gente faz para Oxum, que vai as galinhas de obrigação, vai as linguiças, vai as carnes de obrigação, é servida no batuque. A canjica do Pai Oxalá, aquela canjica branca ali que vocês viram, né? Simples, a gente faz a canjica para servir para o povo. Daí ela vai leite, ela é cozida, aí ela vai leite condensado, vai leite de coco, vai coco. Então ela já vira um prato muito mais sofisticado, mas ela é a comida do Pai Oxalá. Também não pode faltar no batuque, então se faz. O amalá do Pai Xangô se faz também, né? Como vocês viram ali a foto, tem o pirão embaixo daquelas carnes com a mostarda, daquele molho, existe um pirão que se faz. Então, são horas e horas trabalhando. Tem a acarajé que se faz com batuque, as confeitarias aqui em casa, nós fizemos todas as confeitarias em casa. É tudo fabricado aqui. Então, quando vai se ter uma festa para o orixá, não importa se é de pastel ou se é de quinzena, que nem eu expliquei lá no início para vocês, é 4, 5 dias de serviço sem parar. Então, tem que saber cozinhar, porque cada filho vem no seu horário de folga e viramos as noites trabalhando e cozinhando. E toda ajuda é bem-vinda. Se souber escolher um milho, já ajuda muito. Obrigado, Michele. Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Alguma questão para colocar? Sobre os alimentos, né, esteticamente bonitas fotos, a gente, visual, né, a parte da antropologia visual, a gente sente o aspecto da convocação para a alimentação, né, sendo a atividade do sagrado. Lá em Salvador abriu restaurantes, e no caso o Sérgio tem um projeto de comida de santo, né, então a gente, claro, que temperada, né, e tal, porque a comida de santo não tem o sal, né, no caso, mas no caso, e aí vende, assim, para mostrar como está presente na brasilidade, nos 4 cantos do Brasil, as comidas da herança africana e ameríndia dentro do processo religioso, que elas são base da nossa culinária. Em Pelotas, eu vi pela estética também dos pratos, se as pessoas comem essa comida doce salgada, farofa no dia a dia, ou em algum restaurante, farofa com mel, né, com cheiro verde, com uma série de coisas bacanas ali, o próprio
essa ideia daquela farofa para comer com a costela, né? Então, são comidas de santo com referência específica ao Rio Grande do Sul, né? Tem espécie por exemplo, se a pessoa fosse fazer uma antropologia gastronômica, alguém que não fosse brasileiro, fosse, sei lá, um francês fosse a Pelotas para uma pesquisa da ancestralidade em Pelotas frente ao processo da influência francesa em Pelotas, quisesse comer comida religiosa, uma experiência gastronômica, ele teria que somente ir numa casa religiosa para, após o ritual, confraternizar, enfim, né, degustar. Olha, aqui em Pelotas, que eu saiba, não tem nenhum restaurante que sirva comida religiosa. Mas, se a pessoa quer comer comida religiosa, ela pode comer, às vezes, até 2, 3 vezes no dia, porque sempre tem casa de religião com batuque, com festa, aqui sempre tem. Então, vai fazer, assim, ó, um tour gastronômico maravilhoso. Vai ter bastante. Bacana, legal. É só seguir o som do tambor, né, Michele? Fato, né? Me parece que no Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? Eu passei 29 anos no Rio Grande do Sul, né? Talvez aí com algum ato de consciência, a partir dos 13, 14 anos com leitura, mas eu nunca participei de atividade religiosa de candomblé ou qualquer outra religião de matriz africana. É minha umbanda. Fui atravessar o país, ir para o norte, nordeste, para participar. Houve uma convocatória ao contrário, né? E era tão perto, e depois eu tendo memória agora, na minha cidade, por mais que fosse conservadora, tinha muita religião de matriz africana. E na região oeste, Missões, fronteira oeste. Então, dentro desse processo, eu vi que eu tive que aprender a identificar olhando daqui do norte em relação ao sul. Né? Mas que legal, me pareceu muito farto, bastante farto as comidas para partilhar depois com os irmãos. Né? Me pareceu muito bacana nesse sentido. É bem legal, mas tem uma coisa, sabe, Paulo? Na religião, a gente aprende que tudo tem a hora certa. E se tu não cultuou a religião de matriz africana aqui no Sul, porque não estava na hora. Então, o teu orixá te chamou de encontro aí onde tu estás em Boa Vista. Então, aproveita esse momento ao máximo que tu está tendo, porque é a hora. Antes não aconteceu porque não era a hora. Tudo tem um momento certo na religião. E quando tu vier no Sul, vem aqui em casa, depois da pandemia, né? Porque agora não está tendo nada. Vem aqui que tu vai comer bastante comida de santo. Vou sair do extremo norte para o extremo sul, e vou a Pelotas. Vamos fazer uns tours nas casas de religião aqui, tu vai comer muita comida boa, que a gente vive bem. Na religião. Legal. O Júnior, que é teu filho, né, tá dizendo, nós batuqueiros comemos bem. E o Diego Vivian lembrou de algo que eu também pensei quando o Paulo fez a pergunta dele, a respeito das tradições de doce em Pelotas. Né? Ele falou, as tradições doceiras de Pelotas e antiga Pelotas são reconhecidas como patrimônio cultural e material brasileiro, incluindo a doçaria de terreiro. E aí teve até um projeto, né, Edgar, da Federal, que eu acho que envolvia essa questão, né, do doce, também do doce de terreiro, não só o doce como herança portuguesa. Então, acho que tem algo sobre isso. Não sei se você sabe alguma coisa para comentar, Edgar, sobre isso. Eu sei pouco, eu diria, sobre isso. Assim, eu sei um pouco sobre o projeto, né, que foi desenvolvido, mas o que eu acho importante nesse projeto foi coordenado, se eu não estou enganado, pela Cláudia Rieste, nossa amiga, nossa colega, professora da UFPEL, a Marília Cosby, foi uma das pesquisadoras, enfim, tinha uma equipe grande. Marília que esteve com a gente na UFRR, né? Deu aula por um período no INAM. Ficou um tempo aí com vocês, ou lá com vocês. E porque, assim, havia uma espécie de narrativa, história, né? Um pouco a história oficial, ou hegemônica, né? A respeito dos doces, que eram doces que tinham uma origem portuguesa, então eram doces que estavam identificados com famílias de uma elite que era branca e ainda é, desde medida, uma elite branca, a elite na cidade de Pelotas. E o que esse projeto permitiu compreender e chamou atenção para isso era a presença justamente dos doces nas casas de batuque,
casa de cabinda, casa de jeite, casa de oió, de jexá, enfim, o doce está incorporado, digamos, à vida cerimonial, à vida ritual, né? Ou seja, não é só o doce, aquele doce da casa da família, da casa grande, né? Aquela imagem do Gilberto Freire ainda. É um doce que tem outras marcas, digamos, né? E raciais, e culturais. Então, eu acho que foi essa pesquisa, eu acho que ela teve essa importância, foi chamar atenção para isso. Aqui em casa, as confeitarias, eu ensino todos os meus filhos a fazer os doces pro batuque. Tem o reconhecimento, né, do quindim, do fio de ovos, do ninho. Todo doce que tem ovo é da Mãe Oxum. Que o ovo é da Mãe Oxum. Tem o brigadeiro é do Bará, o doce de figo é do Pai Ossanha, e assim por diante. Tem doces que já se relacionam com a parte religiosa, né? Então é uma coisa assim que tu aprende a cozinha que a gente faz à frente, e todos os doces da confeitaria, que é para orixá, nós fizemos na nossa casa também. Aí fica, doces de Pelotas. Sim, pode ser doces de Pelotas, mas é conforme a festa do orixá, é o doce que a gente faz, entendeu? O merenguinho assado é da Mãe Iemanjá. Se ele é recheado, ele também é da Mãe Iemanjá, né? A cocada é do Pai Oxalá. E esses doces tudo a gente fabrica aqui em casa. O bombom de morango é da Mãe Ançã, o morango é da Mãe Ançã, nós fizemos o bombom de morango. Cobertura de abacaxi, o doce de abacaxi é da Mãe Obá, o bombom de uva é do Pai Oxalá. E tudo isso, assim, ó, aí junta a confeitaria pelotense, né? E com a confeitaria africana. Só ficou mais bem moldado, mais apresentado o doce, porque é para apresentar na festa, que também todos os doces que são servidos na festa são servidos no quarto de santo, que fica lá para eles. No quarto dia despachado. Eu sou doceira, eu sou boleira, os bolos da festa sou eu que faço, os bolos decorados, enfim, com fotos do Bará, com flores para Oxum. Geralmente sou eu que faço. Então, quer dizer, se tu faz um bolo para Oxum, já se coloca ovos moles, se coloca pêssego, já coloca o doce da Mãe Oxum. Tu vai fazer para a Mãe Iemanjá, tu coloca discos de merengue. Tu vai fazer de recheio, né, os discos de merengue. Tu vai fazer para o Pai Oxalá, tu faz com leite condensado de chocolate branco. Vai fazer para o Pai Bará, recheio de chocolate preto e massa de negrinho. Então, existe uma cultura que se juntou com a confeitaria africana. Conforme o que os orixás gostam da parte do doce, nós fizemos para eles. Então, fica bonito, né? E fica bom, porque o pessoal aprende também. Aprende a reconhecer os doces dos orixás. E acaba que tem na nossa cultura pelotense também, né? Muito obrigado, Michele. Merece. Mais alguma pergunta? Muito legal, parabéns, Michele, né, todos aí que estão envolvidos. Eu estava pensando que o Brasil é um processo identitário mesmo, que a gente tem que revisitar para se identificar. Nós olhando aqui do extremo norte, eu aqui, olhando o Rio Grande do Sul de longe, e a minha experiência com o Nordeste, Centro-Oeste, mostra como tem todo o processo gastronômico e da própria doçaria está presente. E é basicamente o processo da africanização brasileira, né, dentro do nosso cotidiano. Elaborado isso, combateríamos enormemente o preconceito e o racismo, né? A gente teria que evocar mais essas temáticas, até mesmo dentro de sala de aula, né, para mostrar que não estamos só, estamos com santos e os orixás, né? Muito legal, parabéns. Obrigada. Eu queria fazer um pedido, que eu estou de aniversário, eu queria um canto de Oxum. Seria bonito.
Um brinde. A Deise já começou os trabalhos, já. Eu te dei feliz aniversário no início ali, eu acho que tu não viu. Eu te Feliz desejei. aniversário, Deise. Tu quer um canto de Oxum de nação ou tu quer um canto de Oxum de humano? O que a Sara sentir. Panda mirere um laganjo mire babai chorou. Panda mirere babai chorou. Panda mirere um laganjo mire babai chorou. Panda mire babai chorou. Ire adeoluo, ire adeua, menilaba, adeoluo, ire adeua, ire adeoluo, ire adeua, menilaba, adeoluo, ire adeua, o menilaba, adeoluo, ire adeua. Bom axé, de saúde, paz, prosperidade, que a Mãe Oxum esteja te abençoando. Hoje, em todos os dias da tua vida, esteja abençoando todos nós. Axé, Parabéns. você cantou ao Oxum que é na minha cabeça. Axé. Axé, muito obrigado. Me punho. Eu acho que depois desse canto tão bonito, hoje estamos há quase 2 horas conversando, enfim, sempre a gente fica na aula com vontade de continuar a noite adentro, mas agradeço imensamente a Mãe Michele por mais uma noite nos brindando com seus saberes do Batuque. Muito obrigado. Obrigado a todos também, ao Edgar, ao Paulo, a Heloísa, a Deise, o Felipe, o Antenor, o Diego, o Américo, que chegou depois também, os filhos da Mãe Michele, que também têm participado das aulas. Muito obrigado pela presença de todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, essa é a hora para a gente fechar essa aula. Lembrando que na aula que vem a gente tem novamente um encontro com o Edgar. Vai fazer uma fala que eu acho que de alguma maneira, mesmo que indiretamente, também vai fazer alguma menção a Michele, a casa dela, até porque isso é parte da formação do Edgar. Eu acho que é difícil o Edgar falar sobre alguma coisa sem a Michele e tudo que ele aprendeu nos estudos de batuque não apareçam, mesmo que subliminarmente. Eu quero desejar uma boa noite para todo mundo. Pablo, Paulo, Ed, os professores, o seu Antenor, a Deise, a Heloísa, tá? E todas as outras pessoas que eu não estou vendo aqui na minha tela. Um beijo para todos, um bom axé para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Que os nossos orixás nessa pandemia estejam nos abençoando, nos dando saúde, trazendo a cura do corpo, a cura mental, a cura espiritual, e que tenhamos muitos e muitos encontros no decorrer dos anos, e que esse tempo de pandemia fique só uma recordação no ano que vem. Bom axé para todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Júnior, Lara. Boa noite a todos e até terça que vem. Bom fim de semana. Cuidem-se. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Michele, obrigado. Professor Alfredo, boa noite. Tchau, Paulo. Jonathan, Sofia, todo mundo aí. Tudo de bom. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abração. Até.